Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de André Andrade. Boa tarde, meu nome é André e gosto muito dos seus vídeos. Gostaria que você comentasse trabalhos em que a psicanálise aborda o desempregado. Essa situação, perdurando um tempo maior, poderia levar o sujeito a ter uma autoestima baixa e, consequentemente, a depressão. É possível? Quais os mecanismos de defesa poderiam estar envolvidos nesse incômodo subjetivo? Obrigado. Ótima pergunta, André, eu realmente agradeço. É uma situação que a gente está vivendo no país hoje, que tem um aumento significativo de desemprego no último ano. O crescimento é assim apavorante, é uma situação realmente dramática. A gente já viveu outros momentos com essa situação social que afeta profundamente o sujeito. O trabalho não é só uma fonte de renda. O trabalho, ele nos dá um lugar no mundo. Ele diz onde você está, ele fala dos seus projetos, ele permite que os outros te reconheçam, ele permite que você reconheça os outros. Ele confere a você o que o Sennett chama de uma narrativa. Né? Então, nesse trabalho que eu recomendo a você, A Corrosão do Caráter, não é um estudo psicanalítico, mas é um estudo da sociologia. Ele vai acompanhando aqueles profissionais assim, muito bem posicionados, que são demitidos pela IBM e outras companhias aí, nos anos 80. E que começam então a um processo de releitura do que eram seus projetos, de como eles estavam no fundo assim, aderidos, né, e dependentes mesmo da sua posição no mundo, do seu lugar na empresa. Né? Como se a empresa ela passasse a fornecer uma espécie assim, de sobrenome para a gente. Ah, eu sou o João, dessa companhia. Eu sou a Maria, gerente de vendas. Eu sou o Antônio, que está, então, como supervisor-chefe. Esse de tal firma, né? É como se a empresa ela funcionasse como um lastreamento simbólico para a gente. Isso tem que ver, então, com um determinado processo de alienação. Né? Não só alienação no sentido marxista, né? Alienação ao trabalho, a divisão no trabalho, mas é uma alienação subjetiva que faz com que o trabalho se entranhe com o nosso narcisismo. Então, quando somos demitidos, quando somos desempregados, o nosso narcisismo é sujeito a uma prova de fogo. Né? Narcisismo não é uma coisa ruim, o narcisismo é simplesmente o nome que a gente dá para essas estruturas de reconhecimento, de troca social baseada na circulação do desejo e da demanda. Né? Então, quando a gente experimenta essa situação de desemprego, o casamento vai ser questionado, né? De uma forma ou de outra. A gente costuma, às vezes, ver isso, vamos dizer assim, aparecer nas rusgas cotidianas, porque a pessoa está mais tempo em casa, ou porque aquilo representou, ou passa a representar uma espécie de obsessão para a pessoa, só consigo pensar nisso, não sou mais ninguém porque não tenho mais um trabalho. Muitas vezes a virilidade, particularmente no homem, ela é atacada por isso, ele enfrenta problemas com desempenho social e sexual, e as coisas vão assim, às vezes entrando numa espécie de funil, né, de sorvedouro para o qual a gente é tragado a partir da posição em que o outro nos diz não, né? Quer dizer, nós não queremos os seus serviços, nós queremos continuar a nossa relação de emprego e de contratação laboral. Né? Então, essa dimensão de sofrimento no trabalho, ela já foi pensada por alguns psicanalistas, né? Há um autor que eu recomendaria a você, que não é autor lacaniano, mas alguém que desenvolveu uma teoria conhecida como psicodinâmica do trabalho. Né? E o texto mais acessível dele chama-se justamente A Loucura no Trabalho, onde ele vai falar do trabalho nas suas diferentes dimensões e também no que aí a gente consegue entender o que significa perder um trabalho. Recomendo que quando a gente está diante de uma situação como essa, né, de desemprego, se possível, né, se faça um trabalho assim de escuta, com a palavra, às vezes com profissionais, mas às vezes com um trabalho assim continuado com amigos, porque a pessoa vai ficando chata, a pessoa vai ficando, como você diz aí, a baixa autoestima, ela sente que os outros estão olhando para ela com um olhar assim de demérito ou atribuições morais, né, e
Porque a depressão, bom, tem vários tipos, mas em geral ela acusa o quê? Um déficit do desejo. O mais difícil, um déficit de uma lentificação, né, uma dificuldade em sustentar o desejo. O mais difícil na situação de desemprego é isso. Né? Não é que, como a gente pensa, não, agora eu vou ter um tempo para pensar, ótimo. Né? Mas o grande desafio é como manter o desejo sem essas estruturas pré-formadas, que nos obrigam a levantar na segunda-feira, que nos dão o contra-cheque no final do mês, que nos criam uma conversa cotidiana. Isso tudo é onde o nosso desejo assim flutua e funciona e circula. Como fazer para que ele se mantenha sem isso? É um trabalho ao qual a gente não está acostumado. Um trabalho, aí, um Arbeiter, né, de um segundo tipo. O estudo, o giro para o discurso da universidade é uma alternativa ao discurso do mestre, que é aquele que vigora fundamentalmente, né, nas relações de trabalho. Então o estudo passa a ser uma dimensão muito importante para aquele que está em situação de desemprego. Né? Muitas vezes ele diz assim, não, mas eu não tenho como pagar um curso, não tenho como me deslocar, mas aí entra essa prerrogativa do desejo. Né? Claro que a gente pode estudar com um livro numa biblioteca, com outras pessoas de preferência, né? Isso depende de uma orientação, né? De uma aposta. Né? É muito frequente que a pessoa que recém está desempregada ela pensar, agora eu vou pôr em dia a minha vida, todas as coisas que eu estava deixando para trás e que o trabalho e a ocupação não me deixavam. O que acontece? 3 semanas depois ela perde assim o ânimo. Por quê? Porque aquelas coisas que eram importantes para ela já estavam demitidas do desejo dela. Ela estava usando o trabalho, a sua falta de tempo e etc. simplesmente como uma espécie de racionalização defensiva, uma desculpa. Né? Então, é um ajuste de contas com o seu desejo. É um ajuste de contas que vai fazer com que, vai convidar aquele que está no estado de desemprego a redescobrir e a relançar o seu desejo. Caso contrário, a conta é alta. Caso contrário, a conta, via de regra, vai levar a esses estados de dificuldade relacional, de dificuldade consigo mesma, de baixa autoestima e todos esses efeitos, né, de você se deslocalizar em relação ao simbólico. Né? Desempregados, univos! Convido vocês a reinventarem as possibilidades de desejo e de escuta, principalmente. Né? Por quê? Porque o desemprego é uma situação em que a gente é convidado a fazer um balanço. E nessa hora é muito fácil a gente se apegar às crenças depressivas. Né? As crenças que, por exemplo, vão localizar o fracasso em nós mesmos, que vão dizer assim, é eu que tenho um problema, ou então simplesmente revirar isso para o outro. Não, afirma que tem um problema, o meu chefe, etc. A reinvenção é a saída desse discurso, né? É a saída desse sistema de crenças cada vez mais fechado ao qual a gente é convidado em situação de desligamento do laço social. Então, venham para o Aqueronta Tamobebo, ou aqueles que podem ter mais tempo agora de assistir o nosso canal, cliquem aqui embaixo e vamos juntos nessa!